Simbora, galerinha, bom dia, meus amores do quinto ano. Hoje, 28 de outubro de 2021, o Dia do Funcionário Público, nós vamos falar em geografia de diversidade étnica e cultural do Brasil. Então vamos iniciar aí na página 62 do livro, fazendo a seguinte pergunta: quem somos? Na sociedade, em relação à etnia e à cultura, quem é cada um de nós? Quem somos nós, tá bom? Simbora! Os principais grupos étnicos que contribuíram para a formação do povo brasileiro foram os indígenas. Quem eram os indígenas, quinto ano? Vamos lembrar? Os indígenas eram os nativos, os primeiros habitantes deste território. Os brancos, que eram os europeus de Portugal, que estão na história como os primeiros colonizadores. E os negros, que eram os africanos, que foram escravizados e trazidos à força, ok? E trazidos à força, tentar melhorar um pouquinho essa imagem. Ok. Trazidos à força para o nosso território. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes asiáticos e europeus de vários países vieram para o Brasil, trazendo hábitos e costumes que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. A gente sabe que nós temos uma diversidade cultural muito grande, porque aqui nós não temos apenas um povo, nós temos uma miscigenação, uma mistura de povos. Então, cada povo trouxe seus hábitos, sua cultura, seus costumes e sua religiosidade. E aí é por isso que o Brasil é tão rico em diversidade cultural, ok? Continuando. Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observem. Aqui na primeira foto, a gente tem uma criança, certo? Em uma aldeia que fica no Xingu, no Mato Grosso, e essa foto é de 2016. Na segunda foto, essa criança é uma criança indígena, ok? Nessa segunda foto, a gente tem uma criança em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2016. É uma criança que pertence à etnia branca. E nós temos aqui uma criança em Minas Novas, no estado de Minas Gerais, em 2015, que representa a etnia negra. Ok? Aqui também nós temos outras duas crianças. Uma em Palmitos, no estado de Santa Catarina, e outra em Salvador, que pela estrutura dessa negra linda, ela pertence à etnia negra. E aí a gente vem da página 62 para a página 63, fazendo a seguinte leitura. Acompanhem o professor Manuel. Como são os brasileiros, as brasileiras e os brasileiros? Como você os descreveria? Vamos ler a letra da canção? Vamos lá. Inclassificáveis. Olha aí a descrição que Arnaldo Antunes ele já impõe para nós brasileiros. Nós somos inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio o quê? Que branco, que índio, que preto o quê? Que índio, que preto, que branco o quê? Aqui somos mestiços mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e judarabés, orientupes, ameriquitalos, luso, nipo, caboclos, orientupes, iberibárbaros, indo-ciganagos. Somos o que somos, inclassificáveis. Então observem aqui algumas palavras que o professor Manuel engasgou aqui na leitura, não é? Primeira palavra que o professor Manuel engasgou aqui: judarabés, orientupis ou orientupes, ameriquitalos, iberibárbaros, ciganagos. Arnaldo Antunes ele faz essas exposições, não é? De que nós somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás. E ele nos diz, não é, que
o brasileiro ele é inclassificável porque não existe classificação para o povo, não é? Segundo a Constituição Federal, nós somos iguais, temos os mesmos direitos, ok? Que texto interessante de palavras tão difíceis. A gente vai descer um pouquinho para a primeira questão. Por que a letra diz que somos inclassificáveis? Aqui, como a gente não pode conversar, vocês vão colocar a opinião de vocês. Por que o brasileiro é um ser humano inclassificável? Segunda, você saberia dizer de quais grupos étnicos você é descendente? Você pertence ao grupo dos índios, dos brancos ou dos negros, ok? Terceira questão a gente vai cancelar. A terceira questão da página 63, porque seria um diálogo em sala de aula. A gente vai para a próxima página. Galerinha, na página 64, a gente tem um texto e um mapa. Vamos analisar, não é? Atenção, quinto ano. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, calcula-se que havia aqui aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferentes povos. Conforme os portugueses avançavam na ocupação das terras, foram ocorrendo conflitos com os indígenas, porque eu já expliquei a vocês também isso. Os portugueses tentaram escravizar os indígenas, só que o indígena era muito bravo, né? Não era domesticado, como eles diziam. Então, não era possível, eles não conseguiram escravizar o povo indígena. Foi aí que eles foram buscar os negros na África para vir fazer a mão de obra escrava. Milhares de pessoas morreram e alguns povos indígenas foram dizimados, desaparecendo por completo. O que significa dizimado? Morto, destruído, exterminado. Então observe aí o que a colonização, o que a chegada dos portugueses causou ao nosso território, apenas a destruição do nosso povo. De acordo com o censo demográfico, em 2010, a população indígena do Brasil era de 896 mil habitantes em 2010. Deste total, 517 mil vivem em terras indígenas. Observe o mapa a seguir. No mapa a seguir, a distribuição das terras indígenas atuais. Então, a gente observa aqui que as terras indígenas estão representadas por essas pinturinhas amarelas. Por exemplo, a gente tem aqui o povo Tumucumaque, nós temos aqui o povo Xerente, o Xingu, nós temos aqui Culina. Então, cada espaçozinho desse representa a distribuição de uma terra indígena e de povos. Ó. Cada amarelozinho representa terra indígena titulada, ok? Vamos para a próxima página. Na página 65, a gente tem um segundo mapa, ok? Que nos diz assim. Ainda hoje, ocorrem muitos conflitos entre indígenas e não indígenas no Brasil. Muitos povos indígenas tentam, com o apoio de órgãos como a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, eu já expliquei para vocês que essa fundação, ela tenta garantir ao índio o direito do seu pertencimento e da demarcação de suas terras. Ó, aqui, ó, garantir a posse de suas terras. Observe o mapa abaixo. Então, nesse mapa, tudo que está em verde representa as florestas, ok? Tudo que está em verde representa as florestas. Na primeira questão, vocês vão comparar esse mapa, que é o mapa 2, ao mapa que está na página 24 do nosso livro didático. E vão responder, em que região do Brasil se localiza a maior parte das terras indígenas? Vamos lembrar, as terras indígenas estão representadas por essas florestas. O que é que vocês vão identificar? Qual região do Brasil está localizada aqui? Ok? E aí vocês vão escrever na primeira questão. Na segunda questão, vocês vão comparar o mapa 1, que é este, ó. O professor Manuel colocar aqui. O mapa 1, que é este, que mostra a distribuição das terras indígenas atuais, ao mapa 2, que é esse. Vocês vão dizer, onde está localizada a maior parte de terras indígenas? Observem, no mapa 1 a gente tem as terras, ó,
e até o tamanho das terras. E no mapa 2 a gente tem as florestas. Então, onde está localizada a maior parte das terras indígenas? E no final, A, lembrem, sempre que vier H, A significa existir, existe. Então, existem povos indígenas no estado onde você mora? Vocês vão responder sim. E a gente sabe que em Salgueiro, não só no estado, no nosso próprio município, a tribo Aticum pertence ao município de Salgueiro. O que vocês sabem sobre os povos da comunidade Aticum, né? Sobre os hábitos, sobre os costumes, o que vocês conhecem sobre eles? Tá bom, pessoal? Respondam essas questões, enviem no privado do professor Manuel e até a nossa próxima aula. Um cheiro no coração de vocês.